Fala pessoal, beleza? Esse é o vídeo que a gente vai falar um pouco sobre aspectos processuais. A gente vai explicar um pouquinho que não adianta saber apenas o direito material, ou seja, não adianta apenas saber a estrutura dos contratos ou onde bater, o que procurar em cada contrato, se a gente não sabe como vai se comportar processualmente diante das instituições bancárias, né? Então a primeira dica que a gente já vai dizer aqui de forma bem clara para vocês é que os processos revisionais, eles têm por tendência se encerrarem mediante acordo. Então vocês já têm que esclarecer para o cliente de vocês essa possibilidade, ou seja, avisa ele que ele tem que guardar já um pouco de dinheiro, ir juntando um pouco de dinheiro para fazer esse acordo. Por que a gente tem que fazer esse alerta? Porque os melhores acordos, pessoal, serão aqueles que serão feitos mediante pagamento à vista. Eu sei que existem casos em que isso não vai ser possível, mas principalmente em endividamentos maiores, endividamentos com hipoteca, com fiança, né, com aval, os créditos sem garantia e até mesmo aqueles onde há o depósito judicial, a tendência é que um acordo mediante pagamento à vista seja infinitamente melhor do que o pagamento parcelado. Porque veja bem, a gente já está numa situação de crise, a gente já está numa situação de um possível inadimplemento. Por que o banco daria desconto para continuar recebendo parcelado? É isso que a gente tem que expor e colocar para o nosso cliente. Não faz sentido nenhum para o banco fazer um acordo dando desconto e recebendo parcelado. Então a primeira coisa que a gente tem que ter muita ciência, ter um mindset muito claro, é que a resolução desses processos da melhor forma possível vai ser através do acordo. Mesmo porque, imagina a seguinte situação, o consumidor foi lá e pegou 20 mil reais emprestado. Desses 20 mil reais, gerou-se um custo financeiro de 7 mil reais. Então o endividamento dele é 27 mil reais. 20 mil é capital e 7 mil reais é o custo dessa operação financeira. Quando a gente fala do direito bancário propriamente dito, a gente vai trabalhar em cima desses 7 mil reais. Então, se a gente reduzir 30% desses 7 mil reais, nós estamos falando ali de 1.500, 2.000 reais apenas, né, no universo de 27 mil reais. Agora vamos imaginar se por conta, lembra daquela aula, conheça o seu adversário, por conta da estrutura do banco, da realização do prejuízo, enfim, de toda a situação, né? Depois de um ano, 6 meses, um ano e meio, 2 anos de processo, você vai lá e consegue reestruturar e quitar essa dívida por 5 mil reais, por 4 mil reais, por 6 mil reais. Ou seja, a gente está falando aqui de um benefício financeiro de mais de 20 mil reais, ou seja, superior ao capital que foi empregado. Então é isso que a gente tem que entender e ter isso muito claro na nossa mente, que é o melhor benefício que a gente pode entregar para o nosso cliente. Então é muito melhor a gente entregar um ótimo acordo, um excelente acordo, do que uma sentença cujo resultado prático financeiro vai ser muito menor do que o resultado de um acordo. Então, partindo desse conceito, vocês, advogados, vão tomar as decisões das estratégias processuais na condução dos processos. Então vocês vão ter que saber, eu costumo dizer, a hora de ser o gato e a hora de ser o rato, a hora de acelerar o processo e a hora de dar uma travada no processo, né? Vocês vão ter que medir se aquele caso é um caso de fazer uma exceção de pré-executividade tão somente, ou é um caso de se fazer um embargo à execução ou um embargo de terceiro, dependendo da garantia. Se você vai simplesmente entrar com a revisional ou você não vai entrar com a revisional e só vai entrar defendendo. Se já é um caso de execução, se você vai fazer só o embargo, só a defesa, ou se você também vai entrar com a revisional questionando aqueles direitos. Então essa estratégia, ela vai ser desenvolvida baseada o quê? Nesse mindset de que eu vou resolver esse processo mediante acordo. O melhor benefício econômico que eu posso trazer para o meu cliente é mediante acordo. Entenderam, pessoal? Então esse mindset já é 50% do que vocês precisam para advogar na advocacia bancária. Uma outra dica que eu tenho que dizer para vocês é que sempre existirão padrões de comportamento. Ou seja, você vai ter ali os seus modelos de ação de superendividamento, ação revisional de veículo,
com alienação fiduciária, ação revisional imobiliária de alienação fiduciária, ação revisional para créditos consignados, ação revisional para créditos comuns. Ou seja, você vai ter essas ações, mas acontecerão momentos em que você terá algumas variáveis. Ou seja, o cliente vai chegar, ele tem lá uma ação veicular e uma ação imobiliária, e ele vai ter também uma questão de endividamento pessoal, e aí você vai ter que analisar, é conveniente eu entrar com todas essas dívidas em um único processo? Ou nesse caso, por conta da característica do contrato, é melhor eu entrar com ações específicas, né? Tudo em um processo ou cada contrato com um tipo de ação? Existe uma resposta pronta para isso? Não existe, né? Vocês vão ter que fazer a análise e ver o que vai ser melhor para o cliente de vocês. Onde eu vou colocar mais dificuldade para o banco, de modo que ele vai chegar e fazer o acordo comigo. Entenderam essa? Onde o banco vai ter mais dificuldade, que é aquilo que vai gerar a tendência para que ele venha negociar um acordo comigo. É esse o raciocínio que vocês têm que ter na hora de tomar essa decisão. O segundo raciocínio que vocês têm que ter é: qual é o risco do meu cliente? A gente tem que ter uma atuação responsável. Eu tenho que me preocupar com o meu cliente, né? Então, essa inadimplência, ela vai trazer qual risco nesse tipo de contrato? No contrato A, no B e no C. Quais os riscos que ele está disposto a correr ou que ele está exposto? Ah, vai ser só um nome sujo. Não, ele pode perder o carro dele. Não, ele pode perder a casa. Ele pode perder uma garantia. Então, a análise do risco ao qual o cliente está exposto vai dizer para vocês qual é a melhor alternativa de comportamento processual. Entenderam? Então, assim, não existe uma fórmula mágica, porque cada contrato, cada cliente está exposto a um certo risco ou não de forma distinta. E esse é o grande segredo. Vocês vão ter que fazer essa análise. Ah, o risco é só o nome dele ir para o Serasa, né? Então vamos juntar todos esses contratos e pôr num processo só. Não, olha, nesse contrato aqui o risco é X e nesse contrato aqui o risco é dele perder o veículo, por exemplo. Então no contrato veicular a gente entra depositando, consignando ou assumindo alguns outros riscos, e no outro contrato a gente fala, olha, aqui na pior das hipóteses seu nome vai para o Serasa e pronto. E você parte para atuação, né? A organização, a gestão do escritório, a gestão das informações, a gestão das informações de negociação de acordo também são muito importantes para que você chegue nesse objetivo que a gente havia combinado, tá? Exposto, melhor dizendo, aí no começo da nossa fala. Então, pessoal, para que a gente amadureça o comportamento processual, a gente tem que ter esse mindset de acordo e de gestão de risco, porque na verdade o advogado bancário, ele é um gestor de risco. Ele vai analisar toda a situação do cliente, vai medir os riscos, vai expor os riscos para ele, vai auxiliar ele, né, o cliente, na tomada da decisão e vai praticar as medidas judiciais cabíveis. Então, a postura do advogado em deixar isso muito claro para o cliente é muito importante. Porque a gente vê, às vezes, alguns advogados com algumas atitudes um pouco irresponsáveis, né? Acha que é só distribuir a revisional e que está tudo certo. E não é assim. Por isso que a gente está falando de processo depois de ter analisado todos os contratos, todas as situações de endividamento, né? Porque hoje a gente sabe quais são os contratos mais perigosos, quais são os contratos que têm uma liquidez um pouco mais comprometida, como por exemplo uma hipoteca, e quais os contratos onde o banco não tem garantia nenhuma e que você pode trabalhar com uma forma um pouco mais ousada e um pouco mais agressiva do ponto de vista tanto processual quanto negocial. Beleza, pessoal? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é organizar esse mindset processual, porque é muito mais importante você saber manejar as estratégias processuais do que saber tão somente o direito material, né? As revisionais, os modelinhos de ação revisional, todo mundo faz, monta, acha até na internet aí, né? Mas como você vai lidar com isso, como você vai trabalhar isso de forma responsável para o seu cliente é a grande sacada aí, né? É a grande virada de chave. E
Partindo de que raciocínio você vai fazer isso? Partindo desse raciocínio que eu disse para vocês. Composição, ou seja, eu já tenho que saber como que eu vou fazer acordo e quando vai ser o momento certo de eu fazer acordo, e a exposição do risco do meu cliente. A análise de risco é fundamental, até para você elencar prioridades, onde eu vou atacar primeiro, onde eu vou bater primeiro, qual que tem que continuar pagando, qual que não tem que continuar pagando, qual que eu vou depositar na justiça, qual que eu não vou depositar na justiça. Ou seja, a resposta a essas perguntas vai auxiliar vocês na condução processual das ações bancárias. Beleza, pessoal? Essa era a nossa aula de hoje. Até o nosso próximo encontro.